Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 76. Uma história de desenvolvimento local. Bom, e nesse episódio eu entrevistei o Glaucio Gomes. O Glaucio, que é diretor de desenvolvimento da ADEL. Ele vai contar um pouquinho melhor dessa história da ADEL, que é uma organização uma ONG, né, uma organização da sociedade civil, que anda meio fora, né, dos holofotes aí do setor, mas que faz um trabalho muito consistente na região Nordeste. E aí ele vai contar um pouco dessa trajetória iniciada no Ceará, no interior do Ceará, e hoje presente em todos os estados do Nordeste. Muito bacana mesmo, papo denso, e vocês vão escutar aí ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, agradecer demais ao Glaucio, à Adel, e sem mais delongas, partiu. Bom, obrigado aí, Glaucio, por você ter aceito o convite, por estar com a gente aqui no Impacto na Encruzilhada, nesse episódio. É, valeu mesmo. Então, para começar, eu queria que você contasse um pouco, né, quem que é o Glaucio e um pouco da Adel. Bem-vindo, cara. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Na verdade, é uma honra, porque eu já ouço episódios do Impacto na Encruzilhada há muito tempo, leio a respeito das repercussões. É sempre um debate muito instigante e diferente, né, nesse mundo de inflação de conteúdo, né? O conteúdo como um todo perde valor, porque tem muito dele. Então, aqueles que se diferenciam, que são provocativos, que colocam a gente para pensar de verdade, que tocam na ferida, são sempre se destacam. Então é muito legal estar aqui. Agradeço pelo convite. Estou à sua disposição para a gente entrar nesse debate, assumir as provocações. Pô, obrigado, de verdade, Glaucio. Não, começar do começo, né? Conta um pouco quem que é o Glaucio e um pouco da Adel. Bem, eu me vejo como um técnico, cara. Sendo muito honesto com você, eu sempre tive uma dificuldade de entender a mim mesmo com esse negócio chamado empreendedor social. Porque eu sou tipo um técnico de carreira. Eu estudei em termos de graduação, etc. Isso para mim é o meu trabalho. Eu entendi como meu trabalho. Eu me apaixonei, eu me encantei por essa área de desenvolvimento, desenvolvimento local, desenvolvimento humano. Sempre, desde o início da carreira, tive muito contato com o que era produzido nesse campo de desenvolvimento internacional, que mais fora do Brasil até do que dentro, do ponto de vista de produção de literatura, né, de escola, né, do campo mais formal da produção de conhecimento. Então, para mim, sempre foi trabalho. Eu tive uma oportunidade muito interessante, logo de cara, né, como estudante de ciências sociais na graduação, numa universidade pública, de começar um estágio numa fundação internacional, na época Brasil Foundation. E isso me colocou no mercado que eu já namorava, mas não entendia a dimensão, a profundidade e a viabilidade de ser um trabalhador de desenvolvimento. A gente tem muito esse termo fora do Brasil, eu sou um trabalhador do desenvolvimento. E percebi logo de cara que esse termo desenvolvimento no Brasil não estava no mesmo léxico, não tinha o mesmo sentido que tinha em tantos outros lugares, porque era carregado de contradições ideológicas e políticas ao longo de 30, 40 anos de história de estudos sobre desenvolvimento econômico e social no Brasil, de Celso Furtado para frente. Eu sou um trabalhador do desenvolvimento. Sempre tive envolvido como técnico, como consultor, como assessor técnico, posições executivas na fundação, né, na Brasil Foundation. Cheguei a uma posição de gestão, de coordenação. Deixei a Brasil Foundation depois de 9 anos, 8 anos lá, para abrir uma consultoria própria, mas também com essa mesma visão técnica, né, estudiosa. Eu diria que é isso que eu sou na fila do pão, um estudioso sobre sociedade civil organizada, e eu gosto muito dessa construção, sabe?
sociedade civil organizada, essa coisa de terceiro setor, essas fabricações, não é que me incomodem, mas no final das contas a gente está falando sobre o desenvolvimento da sociedade civil no ambiente democrático brasileiro, né? E pré-democrático brasileiro, pré-história da democracia brasileira, dos movimentos sociais, dos coletivos, da capacidade que as pessoas têm quando se unem, quando cooperam entre si, quando colaboram entre si, para atuar na governança, que para mim é algo perfeitamente legítimo. Mas na visão de conceito de Estado do brasileiro, é estranho. A Total. visão paternalista e patrimonialista que se tem sobre a relação entre público e privado, sobre o Estado brasileiro, a gente sempre espera um líder, a gente espera sempre um cacique, um pai. E a sociedade civil organizada tem um papel fundamental para quebrar esse paradigma e realmente democratizar a governança do país. Aceitamos tudo sem tentar. Me diga se passou, que eu procuro por você em cantos que eu nem vou, só pra você perceber. Depois de abrir uma consultoria, eu tive mudanças de trajetória na vida, aquele momento de meia-idade, resolvi partir para uma aventura, vim para Fortaleza, eu sou do Rio, né? Vim para Fortaleza, assumi posições de consultoria aqui com a Unesco, com algumas organizações locais, e dentre elas uma que eu sempre tive uma conexão muito especial, porque eu conheci o pessoal, conheci os jovens que fundaram a DEL há muitos anos, quando eu já ainda trabalhava na fundação, fui um grant maker, né? E assumi essa conexão com um papel mais insider, de dentro. E assumi uma posição. Eu já sempre fui consultor, de uma forma meio voluntária, prestando alguns serviços para a Dell. Em 2016, eu resolvi assumir o desafio de sentar na cadeira de um executivo da Dell, de um diretor da Dell, e ajudar a organização a se posicionar para um mundo que já parecia bastante desafiador no que seria os anos seguintes para uma ONG, né, para uma organização como a Dell. Então, desde 2016, eu sou diretor de desenvolvimento, gerindo desenvolvimento institucional, relações institucionais, área de captação de recursos da Dell. Aceitamos tudo sem pensar. Me diga o que passou, que eu procuro pra você em cantos que eu nem vou, só pra você perceber. E sobre a Dell, né? O que é a Dell? A Dell é um resultado tão fascinante e ao mesmo tempo é tão típico, ou deveria ser, da mobilização de pessoas nas bases sociais, né, que vem valor mesmo, valor social e valor econômico também, no fazer do desenvolvimento local e do desenvolvimento humano. Um grupo de jovens de Pentecoste e Redondezas, é um município a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, que fica no início do sertão cearense, né? Fica perto das praias paradisíacas do Ceará, mas já é a entrada do semiárido, então já é semiárido, que já convivia com o processo de avanço de desertificação há muitos anos atrás e agora se intensifica. É uma realidade de insegurança hídrica pesada, de insegurança alimentar complicada, de desafios para a agricultura de base, que é responsável pela subsistência de centenas, milhares de milhões de famílias em todo o semiárido. Pentecoste está inserido nesse contexto, de agricultores que dependem da resiliência, da empiria, da capacidade de usar o que tem perto deles, na mão deles, para poder subsistir e se desenvolver. E esse grupo de jovens que fundou a Dell estava nessa realidade. Eles começaram a participar, eles foram daquela primeira geração, do início dos anos 2000, que começou a ter acesso mais fácil à universidade pública. Eles, mesmo vivendo no interior, começaram a participar de um programa local, também um programa de sociedade civil, né? Um programa de base chamado PRECE, Programa de Educação em Células Cooperativas,
O professor Manuel Andrade é o criador, foi o idealizador na época. Esses jovens estavam espalhados por comunidades naquela região de Pentecoste, Apuiarés, que a gente chama de Médio Puru, do Ceará, e participando de grupos de estudo cooperativo com outros estudantes, eles conseguiram ter acesso à universidade. E depois que eles conseguiram ter acesso à universidade, eles continuaram, segunda a sexta, vivendo em república, ali cedida pela universidade, mantida pelo PRESS, mas às sextas-feiras eles retornavam para suas comunidades de origem para tocar projetos sociais, para ajudar os grupos de estudantes que ainda estavam lá, eram monitores e tal. E começaram a pensar, né, aquele caldo efervescente de ideias. Foi um momento muito legal de um processo de desenvolvimento local, eu acompanhei isso na época. Começaram a pensar sobre como eles podiam se organizar em algo que gerasse trabalho e renda para eles, mas ao mesmo tempo eles pudessem aplicar aquele conhecimento que estavam tendo em vários cursos da universidade em prol do desenvolvimento local, especialmente apoiando agricultores locais, né, produtores rurais em diversas cadeias produtivas, a organizar essas cadeias produtivas, a conseguir acessar crédito, a conseguir gerir melhor as associações e cooperativas e, assim, aumentar a produtividade e rentabilidade na agricultura familiar. E deu certo. Em 2007, a ADEL foi formada. Esses jovens começaram a adotar já uma postura que eles emulavam, né? Eles reproduziam do que viam nesses institutos, essas organizações mais organizadas, mais estruturadas, em São Paulo, no Rio. Já era o início de uma era de globalização da informação e tal, mas tentando reproduzir aqueles discursos sofisticados e aquelas práticas bem feitas que emanavam já naquele momento. A própria Brasil Foundation, onde eu trabalhava, ministrava capacitações e eles pegavam aquelas ferramentas e botavam em prática. Com o tempo foram percebendo que outros jovens da região começaram a pegar eles como exemplo. Não, se eles conseguem, se eles dão certo como empreendedores aqui, talvez a gente consiga também. E a ADEL, esses jovens começaram a perceber, os jovens que fundaram a ADEL começaram a perceber que os jovens locais não estavam nas associações, nos cooperativos, não tinha espaço. E foi assim que a ADEL começou a bolar um programa, na época, numa forte parceria com o Instituto Empresarial, e esse instituto acreditou e começou a apoiar a ADEL a desenvolver uma estratégia própria para colocar de pé um programa para formar jovens empreendedores e lideranças protagonistas nas suas comunidades. E assim nasceu o Programa Jovem Empreendedor Rural, PGE, através do qual a gente forma e fomenta empreendimentos de jovens de comunidades rurais, como alternativas para que eles possam permanecer no meio rural. Então, essa é a história embrionária de como a ADEL foi formada, como as pessoas conhecem. Uma organização formada por jovens que trabalha com fortalecimento da agricultura familiar, desenvolvimento local, mas com um olhar todo especial para a juventude rural. Bom, você apresentou muito bem aqui a ADEL, a história, a trajetória da ADEL, Glaucio, muito bacana. E permeia muito claramente nessa história a dimensão regional. Eu queria que você pudesse desenhar aqui para a nossa audiência, sobretudo aquela que transita no eixo Rio-São Paulo, por que essa dimensão do desenvolvimento regional ela é tão crucial para o Brasil e para quem atua nessa agenda de impacto socioambiental no Brasil? Primeiro, eu tenho que falar de algo que, se não é, deveria já ser um clichê. A ideia de que o território é o espaço central em que as pessoas, é o espaço principal, em que as pessoas exercem suas potencialidades, suas capacidades. Para a ADEL e para mim também, sempre foi muito forte o conceito de desenvolvimento como liberdade. A ideia do professor Amartya Sen, as ideias, né? O arcabouço conceitual do professor Amartya Sen sobre o conceito, sobre a ideia, sobre a proposta do que é desenvolvimento humano, sobre o que é desenvolvimento sem adjetivo, e que é essa proposta de que o desenvolvimento das pessoas se baseia
no ganho, na ampliação de capacidades delas, para que elas possam ser a melhor versão delas mesmas, a ideia de que as pessoas se desenvolvem na medida que elas têm acesso a oportunidades, a conhecimentos, especialmente a oportunidades, a espaço, inclusive espaço criativo, para que elas possam botar em prática as habilidades, a potência que elas têm nelas mesmas, os saberes tradicionais que aprendem com a família, os saberes que elas vão acumulando na medida que se relacionam com o mundo, que interagem entre elas. É necessário um espaço e é necessário oportunidade para que as pessoas coloquem isso em prática. E elas colocam isso em prática nos seus territórios. Elas colocam isso em prática nas suas comunidades. Elas estabelecem as primeiras relações, as primeiras interações e conexões com outras pessoas que as tornam mais potentes, mais capazes de gerar resultados para elas e para suas vizinhanças, quando elas têm conexão com essas outras pessoas, dessas bolhas em que elas vivem, dessas comunidades, das ruas, a rua de cima, a rua de baixo, dos bairros. É no território que ela começa a desenvolver a ideia do que é fazer parte de um contrato social, de uma sociedade. E é onde ela começa a exercer seus talentos e a fazer diferença no mundo com base no que ela tem, no que ela tem de talento, no que ela tem de particularidade, de singularidade. Voando sem se esbarrar. No meio urbano isso se dilui, é verdade. Mas no meio rural isso é central no modo de vida. Uhum. A vida em comunidade é absolutamente central no meio rural, especialmente no meio rural brasileiro, com todo o processo de discriminação histórico que teve em políticas públicas em relação ao meio urbano. Não é uma realidade só brasileira, mas é uma realidade especialmente brasileira, onde, curiosamente, num país que tem uma história tão rural, tão agrária, sempre foi um segmento deixado de escanteio, não diria, mas subvalorizado nos momentos de fazer investimento, né, em política pública, em infraestrutura, etc. Agora, na tua fala, você menciona duas dimensões que eu quero explorar as duas na sequência, uma de cada vez aqui. Uma delas, a primeira, é a dimensão econômica. E aí eu vou fazer um link com um instrumento do microcrédito que a ADEL opera bastante bem já há algum tempo. E o microcrédito nos conecta com a agenda dos negócios sociais aqui, que muito se endeusa o Yunus, né, o Mohamed Yunus, com o instrumento do microcrédito. Foi, de certa forma, onde nasceu essa ideia dos negócios sociais e tal. E eu queria que você trouxesse um pouco uma leitura de nem tudo são flores na operação do microcrédito lá na ponta. Contar um pouco desse lado B dessa história do microcrédito. Definitivamente não é, Fábio. E eu acho que a pandemia foi um marco definitivo para nos mostrar isso. Quando a gente tomou a decisão institucionalmente da ADEL, né? A ADEL tem um fundo de crédito. Eu acho que primeiro eu preciso contextualizar isso. A ADEL abriu o Fundo Veredas, criou como parte do programa Jovem Empreendedor Rural, deu um fundo próprio de crédito exclusivamente para jovens empreendedores rurais em 2012, chamado Fundo Veredas. É uma sociedade mista de crédito que foi aberta com a ideia de ser um negócio de impacto, né? Um negócio social. Então, a ideia, inclusive, era que ele pudesse ser economicamente viável e se sustentar e ter um plano de negócio e tal, oferecendo crédito para jovens empreendedores rurais. Mas, acima de tudo, o Fundo Veredas era, no início, e é uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento local, de apoio através do fomento ao empreendedorismo de jovens, mas é uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento local. E essa é a missão dele. É uma parte, um componente de um programa que é muito mais amplo. A gente forma esses jovens, eles têm uma fase de acesso a conhecimento, então eles têm acesso a um crédito dentro do programa para que possam colocar em prática projetos de negócio que eles elaboram na primeira fase. Mas você tem toda a razão em dizer que a gente não pode romantizar esse processo.
Durante todo esse tempo, o dilema entre ser um negócio economicamente viável de impacto social e ser uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento local, com a sensibilidade necessária para apoiar jovens empreendedores no ambiente de extrema hostilidade ao empreendedor, que é o semiárido, o tempo todo esse dilema ficou claro para a gente, materialmente claro, concreto no dia a dia. Porque a gente lida num ambiente muito instável e a gente lida com um ambiente de fatores, inclusive climáticos, fatores ambientais, fatores externos, externalidades significativas. A gente está falando de jovens inseridos numa realidade só da agricultura, né? Só se a gente falar de agricultura, a gente já está lidando com questões como o avanço da desertificação e os últimos 5 anos de uma estiagem, de uma seca histórica, a mais severa dos últimos 50 a 60 anos. Que esse ano está um pouco melhor, mas ainda não tem o volume de chuvas necessário para compensar as perdas. A gente lida com um cenário de jovens em situação de extrema vulnerabilidade. Casos de jovens empreendedoras mulheres que ficam grávidas, né, que elas não são tão jovens, tem aquelas que engravidam, tem os jovens homens que têm uma abordagem mais pragmática da vida e priorizam o trabalho ao invés de um processo educacional e de formação e que deixam isso um pouco de lado. Tem aqueles que não conseguem suportar a pressão da família e se veem forçados a migrar, mesmo com o intuito de empreender, mas eles se veem forçados pelas circunstâncias a migrar para a casa de um parente na cidade, enquanto eles estão tentando. São jovens que passam pelo processo, mas que depois que eles saem de um programa como esse, não é assim. Isso talvez seja a visão romântica de um programa de formação de empreendedores. Uhum. A pessoa entra no programa e sai um empreendedor e a vida dele é uma maravilha. Mano. Sim. Agora o empreendedor está salvo. Essa visão messiânica do clássico terceiro setor brasileiro é muito perigosa. E como linear, se projetos né? sociais linear, como se projetos sociais de 1 ano, 2 anos fossem realmente mudar a vida totalmente das pessoas que vivem num cenário historicamente discriminatório e exclusivo, né, de exclusão. São jovens que a ADEL continua precisando apoiar ao longo de muitos anos, mesmo depois de participar do programa, mesmo sem a gente contar com financiamento para aquilo, porque isso não é tão fácil de captar, Fábio. Nós vamos seguir apoiando esses jovens. Essa rede de proteção é mantida, a gente continua trabalhando com eles. E os desafios são imensos. Então, quando você dá um crédito para um jovem empreendedor rural, que ele vai pagar em 24 meses, você também está assumindo que você vai fazer parte da vida desse jovem por 24 meses. E que, às vezes, ele vai ter que escolher entre manter o negócio e te pagar o crédito ou comprar alguma coisa que é crítica, algum remédio, alguma coisa que é crítica para a vida dele e da família dele. E como programa de desenvolvimento, isso foi um dilema para nós. O cuidado para não piorar um dos maiores fenômenos, um dos maiores desafios do ponto de vista social ou de desenvolvimento social no contexto rural, de desenvolvimento rural e do semiárido brasileiro, que é o endividamento no campo. O risco da gente não contribuir mais ainda como um banco comum para esse processo. Com a maior das boas intenções iniciais, Com né? a maior das boas intenções, mesmo sendo capital semente, mesmo sendo paciente. Você tem que ser... Eu vou até forjar aqui um neologismo. Não é só o capital ciente ou o capital paciente. Tem que ser um capital sensível. E um capital, às vezes, disposto a cortar na própria carne, o que, logicamente, afeta qualquer dimensão de negócio. Então, Perfeito. em um certo momento da história, a ADEL fez uma opção de, olha só, o Fundo Veredas existe, ele se mantém, ele se paga até, mas ele é um fundo inserido numa lógica de programas, de investimento social privado e de programas de desenvolvimento. Ele pode perder dinheiro. O mais importante são os indicadores, os KPIs, né? Os indicadores relacionados ao sucesso na nossa trajetória de redução de vulnerabilidade e de desenvolvimento humano desses jovens que a gente apoia. Então, a gente começou a gerir o fundo de uma maneira muito sensível, de uma maneira em que a gente acompanha esses jovens o tempo todo, refinancia, replaneja pagamento, permite que eles deixem de pagar por 6 meses e depois voltem a pagar, né? Ajustar parcelas. Não é que a gente deixe, a gente largue de mão, mas que a gente tem uma paciência e uma sensibilidade muito grande com agentes de crédito que vão acompanhando o desenvolvimento desse jovem do negócio
ao longo de 24 meses. E isso não está na conta do financiador. Isso a gente assume. É um projeto de 12 meses, estava lá o recurso para o crédito, alguma taxa de administração, mas o tempo depois disso é com a gente. Mas não é um negócio lucrativo. O Fundo Vereda não é um negócio lucrativo e às vezes ele é deficitário. E durante a pandemia chegou num ponto crítico, Fábio, que a gente simplesmente perdoou a dívida. Não teve jeito. Assumiu a dívida e é isso. Assumiu a dívida, é nossa. Né? E aí entra um fato que a gente não está falando aqui sobre ele nesse momento, mas o fato da ADEL ser uma organização que opera no modelo híbrido. Ao ter um modelo híbrido, eu tenho uma área programática totalmente orientada para a nossa missão, que desenvolve programas próprios, projetos sociais, com doações de parceiros, investimento social privado. E eu tenho uma área de novos negócios que comercializa essas expertises na forma de serviços, em que a gente vende comercialmente mesmo. A gente coloca no mercado e vende para empresas que querem contratar nosso apoio, nossa consultoria e assessoria, para levar nossa expertise, nossos métodos para outros lugares, né, que são mais condizentes com essas operações. Como não fazer isso na realidade que o investimento social privado se tornou dirigido a locais de entorno só, quase sempre. Então, a gente aproveitou isso. E como isso nos gera certo resultado positivo, e que nunca gera lucro, porque somos uma organização sem fins lucrativos, esses resultados positivos nos permitem fazer esse tipo de operação, né, de perdoar a dívida, de ter maior sensibilidade na gestão do crédito, de manter e desenvolver a organização sem depender tanto de doadores apenas. E fica claro na tua fala, Glaucio, que essa é uma principal diferença de uma organização como a ADEL e várias outras por aí pelo Brasil e um banco tradicional, né? Um banco nunca abriria a mão daquela dívida, né, em função do desenvolvimento local. E aí eu vou pular para a última questão, para a gente fechar, que é, na fala anterior, você também mencionou a dimensão política local. E como que a política a gente sabe que é um tema que a gente foge dele, em geral, na agenda de impacto socioambiental. Como é que é essa agenda política para a ADEL no trabalho que vocês realizam? Fazendo um gancho com a minha última resposta, a gente vive no limite, né? E esse limite coloca organizações sociais ou de pequeno e médio porte, ou organizações de base, como associações, cooperativas pequenas, né? Coloca sempre a gente num espaço de dilema porque as provocações, as tentações para tornar mais fácil a manutenção das nossas organizações através de algumas saídas, entre elas a fantasia de que convênios governamentais, emendas parlamentares e coisas do gênero, ou outras estratégias de, entre aspas, apadrinhamento político, podem tornar a fantasia de que isso pode tornar tudo muito mais fácil. E a ADEL teve seu momento de ser tentada. Aliás, seu momento não, o tempo todo tentada com isso. E várias outras organizações da sociedade civil são tentadas com isso. Justamente porque faz parte da cultura de gestão pública, da cultura de governança, ainda mais nos governos locais, tentar se apropriar de mecanismos na construção de narrativas políticas que lhes deem maior legitimidade ou popularidade, enfim. E se apropriar de fato, e esse é um risco constante. Se apropriar de marca, se apropriar de legados, se apropriar de resultados. A ADEL tem uma política interna muito particular e que só potencializa esses riscos. As consequências dessa escolha que a gente faz, de nunca ceder a essas tentações. A ADEL tem, ao longo da sua história, uma proporção de não mais do que 5% de investimento oriundo de convênios estatais. E Caramba, mesmo assim, 5%? Não mais do que isso. Uhum. E mesmo assim, oriundo de concorrências muito claras e projetos muito pontuais. 95% da nossa receita ao longo da história foi privada, foi de origem da iniciativa privada.
e mantém-se assim. Seja através de negociações, de negócios, né? Então, de contratos de serviços em que a gente vai executar programas e projetos sociais, que a gente desenha a estratégia e tal, seja através de doações que a gente recebe para executar nossos programas próprios nos territórios alvo da nossa própria estratégia programática. Então, não mais de 5% foram convênios, e foram convênios intermediados por organizações internacionais carimbadas e confiáveis, como o ICA, por exemplo, e a FIDA. O projeto Paulo Freire, aqui no Ceará, muito bom, um programa consolidado, supervisionado por entidades internacionais e com, sim, execução governamental, mas com plena transparência. A gente não tem aporte de recursos de governos locais que sejam muito soltos. No máximo, que sejam em apoios com logística, seção de transporte e tal. Mas há uma política na ADEL de evitar ao máximo certas relações. E definitivamente nos manter fora de um campo de discussão político-partidário que possa nos enquadrar ou nos dar um rótulo. Mas nós temos um rótulo. E aí é que está um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro, mesmo para uma organização como a ADEL, que se posiciona como uma organização que opera em modelo híbrido, então tem um campo de novos negócios que é mais comercial e tem o seu campo nativo de programas próprios, né? Mesmo assim, a ADEL é uma ONG. E aí tem muitas perguntas no Brasil, o que é uma ONG, o que é uma OSC, né? Tem essa coisa. Eu tenho muito entendimento, eu gosto muito da forma como nos Estados Unidos o léxico para definir organizações da sociedade civil é mais diverso e mais consolidado e atende melhor a particularidade das organizações, sabe? Então, tem uma diferença entre uma non-profit, uma organização sem fins lucrativos, e uma ONG. E essa organização normalmente está relacionada ao fato, a diferença entre uma organização que está lá só para prestar serviços a certas pessoas e certos grupos, serviços importantes, críticos, e uma organização que incorpora uma estratégia, uma política, um plano político-pedagógico em que quer manter, tem como missão manter um posicionamento, divulgar e participar da discussão, da conversa pública sobre governança em relação àquele tema, aquela causa em que ela atua. E a ADEL é uma ONG. A gente tem um posicionamento político-pedagógico muito claro em relação a desenvolvimento rural, em relação à democratização do campo, a democratização rural, em relação a um processo de desenvolvimento que seja participativo, que seja, de fato, sustentável. Posturas e posições como, por exemplo, defender e acreditar que o maior ativo que existe para o desenvolvimento de um território é a sua gente, que o principal recurso de uma comunidade para se desenvolver são as pessoas que vivem nela, e o ganho de capacidade para que elas possam aproveitar o que há de oportunidade em termos de recursos, em termos de saberes, etc. A gente se posiciona proativamente nesse sentido. E isso é uma estratégia político-pedagógica. Esse é o nosso rótulo. É isso que a gente faz. E aquelas plataformas e aqueles projetos que sejam políticos, que sejam de governo e que estejam alinhados com isso, a gente vai conversar, a gente vai dialogar e a gente pode trabalhar junto, mas sempre de uma maneira extremamente horizontal. E já teve momentos em que nós negamos parcerias com governos que, mesmo alinhados em termos desses conceitos e valores, quiseram se impor num processo. Eu já ouvi gestor local dizer que tal município, eu sou o dono de tal município. E a gente pulou fora. Isso não rola. Isso não existe. Há uma diferença entre governo e Estado que precisa ser respeitada. Então, a gente tem relações com o Estado. Não tem como não ter. A gente tem relações como governos, como entes que administram o Estado por X anos, porque foram eleitos para isso. Não tem como não ter, porque a gente faz parte da mesma sociedade e do mesmo arranjo responsável pela governança pública. Mas no que a gente se alinha, a gente se alinha. No que a gente não se alinha, não se alinha. E a gente vai sofrer as consequências por isso.
Tem esse ponto. Por exemplo, durante os 4 anos de um governo de extrema-direita que a gente viveu recentemente, Fábio, a gente se posicionou severamente contrário e fomos coerentes com isso, em Bacana. termos de práticas, em termos de relacionamentos. Este governo tem pontos e bandeiras, federal que eu estou dizendo, né? Uhum. Tem pontos e bandeiras com que a gente dialoga e a gente vai dialogar e a gente apoia as bandeiras, mas não o governo, não o partido de ocasião. Perfeito. E se mudar o partido, se mudar a visão, como nos últimos dias coisas não muito agradáveis têm acontecido nesse sentido, nós não vamos ser fiéis a nenhum desses lados, mas a plataforma Tá ao programa. certo. Eu acho que traz uma forma, muitas camadas de complexidade para mostrar que precisa construir de fato um posicionamento político mais profundo, com mais densidade. É legal a Sim. maneira como você traz, muito Tem pontos bacana. de alinhamento, tem pontos de alinhamento e tem Sim, pontos de divergência. A gente deixa claro, vamos conversar. É claro. um arranjo republicano e democrático. A gente faz parte dessa governança. Isso tem que Sim, ficar claro. A gente não está só prestando serviço às pessoas. Não existe despolitização na sociedade civil. Isso é uma coisa que há muitos anos eu discuto. Se é sociedade civil organizada, então você é uma entidade de natureza política, não tem como escapar. Pode não ser ideológica, pode não ser política partidária, institucional, mas é política do ponto de vista de estar promovendo uma governança participativa e democrática de um ambiente que pertence a todos. muito bom, Glaucio, o papo. Assim, precisa ir fechando aqui. Eu queria só te pedir para fechar e agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Um papo muito bom. Deixa um merchan final para quem nunca ouviu falar na Dell, quer saber um pouco mais dessa agenda. Fica à vontade para divulgar. Então, a Ardel hoje é uma organização híbrida. A gente tem como missão promover o desenvolvimento de territórios rurais, o desenvolvimento sustentável de territórios rurais, com 3 focos mais claros: empreendedorismo, protagonismo das pessoas nesse desenvolvimento, o empreendedorismo como um processo de protagonismo econômico das pessoas, a capacidade de aproveitar oportunidades que existem na sua biodiversidade e da cooperação entre elas, tanto de jovens como de agricultores em geral. A gente opera hoje com programas que trabalham tanto com a juventude como com difusão de tecnologias e ampliação de capacidades de agricultores para desenvolver suas comunidades e desenvolver a si mesmos, suas propriedades, aumentar a produtividade na agricultura, rentabilidade. Mas a gente também tem uma área de novos negócios, onde a gente oferece nossa expertise para empresas, fundações e governos locais também, que estejam procurando um prestador de serviços nesse sentido, né? Então, Excelente. empresas e fundações, principalmente. Hoje a gente está operando em toda a região nordeste do Brasil, a gente tem cobertura, temos escritórios hoje no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Currais Novos e em Pernambuco, em Arco Verde, mas temos operações em todos os estados do Nordeste. Estamos avançando em reaplicações de algumas das tecnologias sociais que temos certificadas e alguns dos nossos programas. E temos uma pauta, uma agenda sobre desenvolvimento sustentável de territórios, a partir da cooperação e da participação das pessoas que vivem nesse território, de um processo que realmente empodere essas pessoas para que elas assumam posições de liderança, de controle, né, de sujeitos nessas histórias de desenvolvimento, com abordagens que a gente está totalmente aberto a compartilhar, a discutir a respeito, de avaliar. Estamos abertos ao diálogo. Eu acho que a gente está num momento como organização, inclusive, e a gente tem avançado para promover esse diálogo sobre desenvolvimento rural no Brasil, sobre desenvolvimento local e desenvolvimento rural no Brasil, e sobre a importância da sinergia entre o capital muito centralizado em certas regiões brasileiras, como este Rio-São Paulo, mas em outras, né, e como criar os canais devidos de investimento para permitir que novas regiões se desenvolvam no país, inovem, criem, agreguem valor e permitam que a gente tenha um projeto de desenvolvimento de fato brasileiro que contemple o país inteiro e que mude aí a trajetória histórica de desenvolvimento centralizado e exclusivo que tem no país.
procure aí a gente em www.adel.org.br. A gente está lá em todas as principais redes sociais, Adel@Ceará, o @Adel, ou, desculpa, @Adel Ceará, ou @Adel. A gente está aberto ao diálogo. Excelente. Glaucio, obrigado, viu? Parabéns aí ao trabalho de vocês da Dell. Todas essas referências que você colocou tá na descrição aqui do episódio. Obrigadão, um abraço. Até mais, cara. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Estamos à disposição aí para continuar diálogos, para continuar essa conversa, para expandir ela. Vamos seguir a conversa e boa sorte para você aí no Impacto na Encruzilhada, que é uma iniciativa muito bacana, muito legal e muito necessária nesse ambiente que precisa de debates honestos na sociedade civil organizada brasileira. Valeu!